Do horário dos partidos, pela ordem, deputado Altair Silva. Eu quero registrar a presença nessa casa, na tarde de hoje, dos vereadores da minha terra natal, Major Jarcino, o Rodrigo e a Viviane, que acompanham a sessão na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Feito o registro, deputado Altair Silva, sejam todos bem-vindos. Ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e seu encaminhamento conforme o regimento interno ao projeto de lei 233.5/2015, de autoria do eminente deputado Patrício Destro. Votação. Requerimento 573.0/2017. Os deputados que subscrevem, com amparo no parágrafo 1º do artigo 143 do Regimento Interno da Assembleia, solicita a apreciação pelo plenário do parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei 173.0/2016, assinado como autor principal o deputado Fernando Coruja. Em discussão, o parecer. Com a palavra, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, a Constituição Federal, no seu artigo 193, prevê, no parágrafo 3º, uma lei complementar, no 198, parágrafo 3º, que uma lei complementar, que será reavaliada a cada 5 anos, estabelecerá, entre outras questões, as normas de fiscalização, avaliação e controle de despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Bom, essa lei federal existe. E prevê que, quadrimestralmente, haja uma prestação de contas por parte do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde e dos secretários municipais. O que é feito, e há uma lei estadual em Santa Catarina prevendo isso. Ora, esta prestação de contas, aqui na Assembleia, ela tem um grande problema. Qual é o problema? Ela é apresentada, como regra geral, apenas na hora, através de slides, de uma projeção, em que são apresentados os números, não permitindo que a Assembleia Legislativa, que tem o papel de fiscalizar, possa avaliar com melhor atenção a prestação de contas. Eu apresentei um projeto dizendo que esta prestação, que será feita quadrimestralmente, como está previsto na lei, ela deverá, antes de ser feita aqui na Comissão de Saúde, ser protocolado 15 dias antes, por escrito a prestação. Então, a prestação é feita quadrimestralmente. É feita no final de maio, no final de setembro e de fevereiro. Eu estou dizendo que até o dia 15 de maio,
ou data pode ser variável, isto é 15 dias antes, a Secretaria de Saúde tem que apresentar por escrito aos membros da comissão essa prestação de contas, para que possa se ter uma real fiscalização. Porque nós estamos cheios de faz de conta. Não tem faz de conta. Apresenta uma questão ali, você faz de conta que avaliou, o outro faz de conta que apresentou, e fica só no faz de conta. Então eu apresentei essa proposta. Bom, a Comissão de Justiça, embasada em um parecer de um eminente procurador e da Procuradoria-Geral, diz que é inconstitucional. Qual foi a argumentação da Procuradoria? Não foi porque não há, pela iniciativa, que é de absurdo dizer que o Parlamento não pode ter uma iniciativa de um projeto de lei para fiscalizar. Diz o seguinte, bom, a legislação federal, esta lei complementar, ela já existe. E diz o seguinte, nós reconhecemos que ela é vaga, não diz de que forma tem que apresentar. Mas como tem uma lei federal, o Estado não pode legislar sobre o assunto. Ora, como que o Estado não pode legislar sobre um assunto porque tem lei federal? Se você olhar o artigo 22 da Constituição, primeiro diz lá o seguinte, artigo 22, o que compete privativamente à União. Daí você vai no 24, é a legislação concorrente. Ó, compete à União, aos Estados e ao Federal legislar concorrentemente sobre. A proteção e defesa da saúde, que está no inciso 13, é legislação concorrente. Então, legislar sobre a questão de saúde é legislação concorrente. Legislar sobre fiscalização da mesma forma. O Estado pode legislar concorrentemente. E quando há uma lei federal? Bom, o Estado, aí vai por o parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, pode suplementar a lei. Nós estamos suplementando. Há uma exigência, é quadrimestral. Como é que o secretário tem que apresentar? Nós podemos disciplinar, porque ele não pode chegar lá e apresentar e dizer, olha, trouxe aqui uma folha. Nós podemos exigir que não, tem que trazer determinado número, a situação, aquele quesito, aquele outro quesito. É uma suplementação. O que nós estamos fazendo? Apenas pedindo que 15 dias antes, deputado Zé Milton, vocês entreguem por escrito, né? Se a prestação for adiada, que pode ser feito, se faça 15 dias antes, entregue por escrito essa prestação de contas. Por isso que eu peço o apoio a esse plenário, já encerrando, mais um minuto para Vossa Excelência, para que o projeto possa tramitar, né? Não vejo inconstitucionalidade, depois podemos discutir o mérito. Bom, 15 dias é muito tempo, tem que ser 10, tem que ser uma semana, tem que ser 5. Aí a Casa e Vossa Excelência pode propor alterações, né? Eu propus 15, Vossa Excelência pode propor alterações, mas eu acho que defendo a constitucionalidade e a tramitação do projeto. Como meu tempo vai encerrar, eu encerro meu pronunciamento e passo a palavra ao deputado Antônio Garcia, se o presidente permitir, que está lá. Em vez de dar uma parte, porque vai encerrar meu tempo, Vossa Excelência pode conceder a palavra ao deputado Aguiar depois, né? Deputado Antônio Aguiar com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, essa lei que o eminente deputado Coruja está apresentando, ela é pertinente para todos nós, deputados, para que nós recebamos 15 dias antes a prestação de contas da Secretaria da Saúde e possamos estudar 15 dias. Quando a Secretaria vier apresentar a prestação de contas, aí nós temos competência de questionar o que eles estão apresentando. Então, além de ser constitucional, é salutar para todos nós deputados que se aprove a lei do deputado Coruja, ao parecer favorável e não contrário da Comissão de Justiça. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos, líder do governo. Senhor presidente, na verdade, deputado Coruja, sempre muito bem informado,
provoca, uma das poucas vezes que eu estou aqui há 12 anos, a reanálise de um projeto de lei que recebeu parecer contrário na Constituição de Justiça, pede o que é regulamentar uma reanálise do projeto pelo plenário. Senhor presidente, o deputado Coruja, ele tem a intenção de regulamentar a lei federal, detalhando, definindo prazos para a entrega do relatório quadrimestral. Ora, o governo, nós entendemos que o projeto carece de constitucionalidade. Por quê? Porque a lei federal, o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal trata desse assunto, e a lei complementar 141 de 2012, no seu parágrafo 5º, é esclarecedora, senhor presidente. O gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ante da Federação, o relatório de que trata o CAPT. Portanto, nós recomendamos, a nossa posição é pela recomendação do arquivamento do referido projeto, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Aguiar. Acho que o nosso deputado Darcy de Matos, ele foi exatamente na Constituição, apresentado antes do final de maio. É o que nós estamos pedindo, 15 dias antes de final de maio, para que nós, deputados, possamos avaliar quando a Secretaria chegar aqui na Comissão de Saúde, deputado Neudir Sareta, e nos apresente o relatório do que está acontecendo na saúde. Quando eles nos apresentarem, nós já vamos ter os dados, temos 15 dias para estudar. É só isso que nós estamos pedindo. E isso é constitucional, senhor presidente. Nós vamos votar, vamos esclarecer. O deputado Fernando Coruja fez um requerimento para deliberar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi contrário, argumentando a inconstitucionalidade. E, pelo que eu pude avaliar aqui nas folhas da votação, foi por unanimidade pela inconstitucionalidade, cujo relator foi o deputado Valdir Cobalcini, inclusive com diligências, etc. Para não haver dúvida, antes de nós votar, quem tiver alguma dúvida pode esclarecer, porque daí nós vamos votar no painel para que não haja nenhum problema. Ou seja, quem votar a favor vai votar a favor do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, pelo arquivamento conforme argumentado pela Constituição. Quem votar contrário vai estar dizendo que o projeto vai ter que retornar para a comissão. Deputado Milton Obras, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu creio que nós não podemos aqui nessa casa correr o risco de abrirmos um precedente derrubando uma decisão unânime da Comissão de Constituição e Justiça. O plenário sempre é soberano, mas quando se tem a avaliação que a Comissão de Constituição e Justiça, ela justamente tem essa finalidade de analisar todos os preceitos da legalidade. E se a orientação jurídica trouxe nesse caminho, por que nós vamos agora aqui no plenário mudar um entendimento, que é um entendimento jurídico, e ele tem que prevalecer, porque nós temos que dar exemplo e cumprir as leis. Permite uma pequena parte, deputado. Nesse sentido... Só uma pequena parte. Veja bem, deputado Milton, se nós fosse concordar com esse raciocínio, então os vetos aqui, nós poderíamos todos eles, porque os vetos são aprovados pela Comissão de Justiça, pelo plenário, depois eles dizem que o veto, e daí nós somos a favor do veto. Eu não acho que não é porque é caso da Comissão de Justiça, porque a Comissão de Justiça é apenas um instante. Depois
vai para o Executivo, depois no Executivo pode vetar, esse plenário pode derrubar o veto, não derrubar, pode ir para o Judiciário, então são várias instâncias. Eu acho que não é um desrespeito à Comissão de Justiça a gente reavaliar com... Deputado Milton Alba, Vossa Excelência, concluiu? Senhor presidente. Concluí. Então, deputado Nilson Gonçalves, depois o deputado Kennedy Nunes. Deputado Nilson Gonçalves, Vossa Excelência tem a palavra. Dentro desse raciocínio, senhor presidente, eu passei aqui pelo menos uns 16 anos nessa casa, e tendo como norteamento sempre o parecer das comissões, que nos auxilia, inclusive, porque fazem um estudo mais aprofundado das matérias. E isso, mesmo que aprovado aqui, esse projeto do deputado Coruja, com certeza absoluta, ele vai ser vetado lá na frente e vai ter que voltar para cá. E se ele for estudado, e se é inconstitucional, no meu modo de entender, pelo menos é a minha opinião, a gente tem que retornar isso para a Comissão de Constituição e Justiça e dar a ele o destino que já era para ter tido. Obrigado. Senhor presidente. Sim, deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência tem a palavra. Eu entendi bem a explicação da Vossa Excelência. Se nós votarmos 2, nós estaremos enviando o projeto novamente para a CCJ, para que possa ser reanalisado. Eu sou um eterno defensor aqui das questões jurídicas dessa casa. E, neste caso, se nós estivéssemos votando o veto, em que o jurídico da casa tivesse dado parecer favorável e nós estivéssemos votando o veto, eu votaria pelo veto porque eu sou o defensor do jurídico dessa casa, do material que é produzido por essa casa, dos parlamentares, e das análises e do que sai da decisão das comissões. Neste caso, como é um parecer pela inconstitucionalidade aprovado pela unanimidade da CCJ, eu não poderia votar porque eu estaria colocando tudo aquilo que eu defendo, deputado Mário Marcondes, do jurídico dessa casa, em xeque. Então, explico aqui, vou votar pela manutenção do parecer da CCJ por entender que o jurídico da casa e a unanimidade da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, votou pela inconstitucionalidade. Temos essa possibilidade de trazer para cá e fazer? Temos. Eu já fiz isso, porque no projeto em que nós já derrubamos o parecer da CCJ, deputada Ana Paula, os pareceres que eu não concordei não tinham sido unânimes, tinha sido votação apertada e eu tinha pareceres diferenciados que o relator optou por um, mas esse não, as diligências, a unanimidade coloca a gente numa posição que temos sim que manter esse relatório da CCJ. Se fosse um aperto ali de votação, 4-3, aí tudo bem, mas a unanimidade, aí eu voto pela manutenção do parecer e digo aqui ao deputado autor, para entrar novamente com o projeto. É possível entrar novamente com o projeto e tentar costurar esse parecer, lembrando que o jurídico sempre é interpretação. Mas nesse caso, por ser uma votação unânime da CCJ, eu vou manter a posição da CCJ. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy. Com a palavra, o deputado Manuel Mota. Senhor presidente, ouvindo vários parlamentares se colocando, eu não teria como me posicionar contra o meu líder, que já votou na comissão, pela constitucionalidade. Então, eu tenho que acompanhar meu líder. Mas, além disso, eu queria fazer aqui, com muita honra, um registro de 3 líderes do Balneário do Gaivota, vereador Mano Godinho, vereador Juliano Matias e o vereador Jussi Gomes. Vieram a trabalho, a serviço, e nós queremos agradecer a presença deles que estão aqui. E queremos registrar nesse parlamento aqui, dizer que é uma honra para nós a presença deles aqui hoje. Muito obrigado.
Senhor presidente. Deputada Ana Paulina, Vossa Excelência tem a palavra. Fui presidente da Comissão de Saúde durante todo o ano passado. Nós tivemos grandes problemas com a prestação de contas da Secretaria de Saúde com esta casa, não respeitando a legislação nacional e nem muito menos os prazos identificados. Esse parlamento não pode ficar à mercê de uma legislação que é nacional e que o secretário não cumpriu. Nós tivemos problemas na prestação de contas, inclusive com o envio da documentação. O que o deputado Fernando Coruja estabelece nessa legislação, porque eu não vejo inconstitucionalidade nenhuma nessa proposta do deputado Fernando Coruja, é para garantir ao parlamento catarinense, aos senhores e senhoras deputados, um acesso à informação antecipadamente, para que a gente possa estudar. Amanhã vai ter prestação de contas, senhores. Amanhã a Secretaria de Estado da Saúde vem aqui e mostra um monte de números, que a gente não sabe de onde vem, o que é, e o tempo que eles vêm prestar a conta para o parlamento catarinense é muito pequeno diante da grandiosidade e da responsabilidade dos parlamentares. Nós aqui já aprovamos projetos que já foram defendidos na Comissão de Constituição e Justiça, o governo diz que é inconstitucional e os parlamentares dessa casa se ajoelham para o governo. Então, essa comissão que diz agora inconstitucional, o plenário é soberano. Eu não participo da Comissão de Constituição e Justiça e o meu voto é pela constitucionalidade e que ele possa voltar para a Comissão de Finanças, se assim desejarem os senhores e as senhoras, e que a gente possa fazer esse debate com mais clareza. Faço um desafio aos senhores e senhoras. Amanhã estejam aqui para ver a prestação de contas da Secretaria de Saúde nesta casa. É muito número, é um trabalho rápido e nós não temos a condição de fazer nenhuma indagação, porque esse projeto vem em cima da hora. Então, o meu voto é voto 1, para que esse projeto do deputado Fernando Coruja possa tramitar nas outras comissões e a gente fazer o debate com mais seriedade, principalmente na questão de prestação de contas da saúde. Meu voto é opcional. Deputado, o voto é livre, pode ser, eu pode sei, ser senhor dois votos. Só pelo seu encaminhamento, o senhor disse que o voto 2 seria pela inconstitucionalidade. Voto 2 rejeita o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Então, quem votar... Voto... Vamos lá. Eu vou voltar um pouco atrás antes de conceder a palavra e vou explicar mais uma vez. Primeiro, voltando um pouco mais atrás, o projeto foi relatado pelo deputado Valdir Cobalcini, que teve o voto pela rejeição e que foi acompanhado pelos eminentes deputados Darcy de Matos, João Amin, José Ney, Albertão Ascari, Marcos Vieira, Mauro de Nadal, Rodrigo Minotto e o próprio presidente, que foi no dia o próprio relator. O projeto foi rejeitado e enviado ao arquivo. O deputado Fernando Coruja não aceitou e entrou com um requerimento, mas o requerimento é para ser apreciado e deliberado no plenário. Então, o que nós vamos votar? Nós vamos votar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Então, portanto, quem votar 1 vai acompanhar os votos, ou seja, a decisão da Comissão de Constituição e Justiça, que é pela rejeição. Quem votar 2, aí pede para que o projeto seja votado. Meu voto é 2, então. Vossa Excelência está retificando o voto. Agora sim, com a palavra, o deputado Maurício Crudilac. Obrigado, senhor presidente. Queria também registrar aqui a presença do prefeito de Guarujá do Sul, presidente da MEOSC, Cláudio Weschenfeld, o Claudinho, que é uma alegria a presença dele, o Toninho, o Gilmar, os vereadores aí que acompanham nessa visita. Também registrar a presença da vice-prefeita de Ponte Alta, a Sandra, e o Sebastião, que é o nosso presidente do PR lá no município. Obrigado, senhor presidente. Deputado Mauro de Nadal, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, só fazer uma reflexão quanto a esse requerimento do nosso colega deputado Coruja. Nós temos o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, terminativo pelo arquivamento, mas regimentalmente cabe a reapreciação nesta casa. Ele está se usando de um direito
regimental aqui do Parlamento. É claro que não é figura nova, é algo que já foi discutido em outras oportunidades aqui na Assembleia Legislativa. Mas ele soa um tanto estranho quando a votação é de forma unânime. Mas também cabe ao autor da matéria o reingresso de um novo projeto com o mesmo texto dentro daquilo que preceitua o regimento, ou seja, respeitando o prazo para a reapresentação da matéria. Mas tem uma outra figura que também é importante, né? Não contente com aquilo que foi apresentado pela equipe ou pelo secretário de Saúde do Estado, se convoca o secretário novamente para prestar esclarecimentos e aí sim, com todos os dados que foram colhidos à primeira apresentação, se faz os questionamentos pontuais. Então a Casa tem várias ferramentas que a gente pode usar para o encaminhamento e para que se clareie algumas situações obscuras no momento da prestação de contas. Obrigado, deputado Mauro Denal. Nós vamos abrir o painel para votar no painel. Enquanto isso, o deputado Arcides Matos faz o encaminhamento de voto. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, pela explicação de Vossa Excelência, nossa recomendação é 1, ou seja, pela manutenção do parecer da Comissão de Justiça. Senhor presidente, só rapidamente, o nosso regimento ele é omisso e conflitante em alguns momentos. O regimento reza que o voto do deputado Mauro Nadal, o senhor presidiu a comissão há muitos anos de justiça, que o parecer da comissão de justiça ele é terminativo. E por outro lado, deputado Coruja, o nosso regimento dá a possibilidade de trazer esse parecer terminativo, entre aspas, para apreciação do plenário. Portanto, é um regimento conflitante, no meu entendimento. Mas nós temos duas instâncias de controle prévio do projeto de lei. A primeira instância de controle prévio é a Comissão de Justiça. A segunda ou a outra instância é exatamente a possibilidade do Executivo sancionar ou não o projeto. É um controle prévio também da fundamentação legal e do mérito. E o controle definitivo, terminativo, é, sem dúvida alguma, o judiciário, e acontece em alguns casos. Portanto, nós já informamos a todos de que a Constituição Federal regra esse assunto. A Lei Complementar 141 também deixa claro, portanto, o projeto ele não tem fundamentação legal, pela manutenção do parecer unânime relatado pelo deputado Cobalcini na Comissão de Legislação e Justiça. Está em votação. Quem vota 1 acompanha o parecer da Comissão de Justiça, que é pelo arquivamento. Voto 2 é pelo retorno. Para finalizar, deputado, agora já não é a tréplica, agora já é a tréplica da réplica. Vossa Excelência tem a palavra. Não é a tréplica. Só deu encaminhamento de votação para o deputado líder do governo. Eu também, como autor da matéria, tenho direito a encaminhar o meu voto. É evidente que qualquer parlamento é possível ter recurso. E o nosso regimento prevê, como o regimento federal, o regimento das câmaras de vereadores, a decisão da Comissão de Justiça é terminativa na questão da constitucionalidade, mas terminativa não significa que não tem recurso. Tudo tem recurso, não é? Tudo tem recurso. Só a decisão de Deus que às vezes não tem recurso. Claro que tem recurso, evidentemente, e deve ter recurso. Porque as pessoas podem reavaliar, mediante argumento. No caso específico, o que eu estou solicitando é que tramite para se avalie, que se discuta melhor esse projeto. Claro, há várias argumentações, eu não quero aqui criar, cada um tem o seu posicionamento. Eu entendo que você permitir que o parlamento, que essa casa, receba uma coisa que está prevista na Constituição, no artigo 198, parágrafo 3º, que está na lei federal, que diz que tem que ser entregue até o final de maio, de setembro e de fevereiro, se não me engano. Que receba por escrito antes para poder avaliar, solicitar isso, bom, é uma legislação suplementar. Inconstitucionalidade aí
não, no meu entendimento, não existe. Não há inconstitucionalidade. Porque você faz uma legislação suplementar e complementa a lei. Mas as opiniões são variadas, evidentemente, respeito a opinião de todo mundo. Agora, eu continuo com a minha ideia que não há nenhuma inconstitucionalidade na matéria e peço apoio ao voto 2. Vamos abrir o painel para colher os votos. 19 sim, 8 não, portanto, está aprovado o parecer mantido a rejeição do projeto de lei. Presidente, Pela ordem, deputado João Amin. Só para anunciar aqui no nosso plenário o prefeito de Criciúma, Clésio Salvado. Seja bem-vindo, deputado prefeito de Criciúma, Clésio Salvado. Discussão e votação em segundo turno, ao PL 35.1/2017, o deputado Natalino Lázari institui o Dia do Advogado Criminalista no estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permanece como está, aprovado, com a aquiescência do autor. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 190.0/2017, de autoria do deputado Jean Kuhlmann, revoga o item 944 do anexo único da lei 16.733 de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para suprimir do referido anexo o nome da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado de Santa Catarina, Fundagro, em Florianópolis. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 303 de 2016, de autoria do eminente deputado Gabriel Ribeiro, que altera a lei do 16.606 de 2015, que assegura ao cônjuge do consumidor de serviços públicos o direito de solicitar a inclusão do seu nome na fatura mensal de consumo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Discussão e votação em primeiro turno, ao projeto de lei 370.2/2016, de autoria do deputado César Valduga, institui a Semana Estadual da Vigília Feminista pelo fim da violência contra a mulher. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei 401.3/2016, de autoria do deputado Natalino Lázari, institui a Semana de Incentivo à Participação da Mulher no Processo Eleitoral. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Pedidos de informação. Pedido de informação número 66, do deputado Padre Pedro Baldiceira, solicitando ao governador do Estado informações referentes ao valor anual repassado à CAF, quais entidades receptoras e regularidades acerca dos repasses no ano de 2016 e 2017, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Moções. Moção número 107, do deputado Milton Obos, manifestando aplausos à ação do soldado André Correia Burguizan, da Polícia Militar Ambiental do Rio do Sul, pela sua atuação no salvamento em meio às inundações. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo permaneça como está, aprovado. Moção 108, deputado Milton Obos, manifestando aplausos à ação dos soldados bombeiros Evandro Carlim, Diego Alexandre Barbosa, Alan Giovanni de Moraes, Cleiton Luiz Fuch e Leonardo Graciano, que atuaram no resgate a gestante em trabalho de parto em região isolada por enchente no município de Rio do Sul. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado.
Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 662, do deputado Aldo Schneider. Requerimento 663, do deputado Mário Marcondes. Requerimento 664, do deputado Maurício Crudilac. Requerimento 665, deputado Natalino Lázari. Requerimento 666, deputado Darcy de Matos. Requerimento 667, deputado João Amin. Requerimento 668, deputado Rodrigo Minotto. Requerimentos 669 a 673, do deputado Antônio Aguiar. Requerimento 674, do eminente deputado Nilson Gonçalves. E requerimento 675, do deputado Padre Pedro Baldissira. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: 471, deputado Nilson Berlanda; 472, deputado César Valduga; 473 e 74, do deputado Darcy de Matos. Indicação 475, deputado José Ney Ascari. Indicações 476 e 477, do deputado Marcos Vieira. Findo a ordem do dia. Inscrito para falar nas explicações pessoais, a deputada Ana Paula Lima. Pela ordem, senhor presidente. Antes, pela ordem, deputado Nilson Berlanda com a palavra, sem prejuízo para a deputada Ana Paula. Eu peço a palavra para cumprimentar aí o prefeito de São Martinho, senhor Robson, que está presente aqui, juntamente com o vice Gerry e também um grande vereador. E o nosso grande prefeito da cidade de Xaxim, capital do oeste de Santa Catarina, seu Lírio. Um grande abraço para o Lírio. Obrigado, deputado Nilson Berlanda. Com a palavra, a deputada Ana Paula Lima, por até 10 minutos. Obrigada, senhor presidente, senhora e senhores parlamentares, que nos acompanha pela TVA, rádio, Alesc, e as pessoas que não nos dão a honra da sua presença nesse plenário, acompanhando essa sessão ordinária. O tema que tem norteado principalmente os debates no parlamento no dia de hoje, senhor presidente e senhores deputados, é projetos que entramos para a extinção das agências de desenvolvimento regional, projeto desta deputada e também do deputado Dóia, e que há muito tempo o Partido dos Trabalhadores vem questionando esse sistema de descentralização. Não que nós somos contrários à descentralização, nós somos favoráveis à descentralização. O Estado de Santa Catarina, inclusive, é referência nesse assunto. Aqui foi constituída uma lei em 1997, pelo então deputado Carlito Mers, que falava do orçamento regionalizado, que nada mais era do que discutir com a população a forma que os recursos iriam para aquela região e quais seriam as obras necessárias naquela região. Infelizmente, durante 20 anos nós debatemos esse assunto nesse parlamento e tivemos a oportunidade de, na semana passada, fazer o orçamento regionalizado impositivo e que, infelizmente, na primeira votação conseguimos um número significativo para aprovação, mas na segunda votação faltou votos. Mas já naquela discussão desse projeto do orçamento regionalizado impositivo, vários parlamentares foram contrários ao orçamento regionalizado impositivo. Então, nada mais do que isso, depois de não aprovar aqui o orçamento regionalizado impositivo, depois a bancada do Partido dos Trabalhadores há muito tempo vem debatendo as SDRs, depois de vários partidos que compõem assento nesse parlamento catarinense serem contra as secretarias de desenvolvimento regional, inclusive o partido do governador Raimundo Colombo, em suas campanhas eleitorais, quando era para almejar o governo do Estado de Santa Catarina, em outras oportunidades, falavam que as secretarias de desenvolvimento regionais eram cabides de emprego. E realmente são cabides de emprego. Elas não cumprem a sua função. Elas não dão a segurança para a sua população. Depois dessa discussão feita dentro do nosso partido, também, depois de visitar
inúmeras instituições do governo do Estado, a exemplo das nossas escolas estaduais, onde eu vejo que não há investimentos na sua manutenção. Vejam, senhores, tem escolas estaduais que não conseguem instalar o ar-condicionado, os ar-condicionados estão lá, porque não tem recursos para fazer a rede elétrica. Tem escolas estaduais que não têm as condições de fazer as suas manutenções necessárias para atendimento das crianças e também dos professores. Esse parlamento e vários gabinetes têm atendido vereadores e prefeitos de todas as regiões do estado de Santa Catarina buscando recursos para a sua localidade. As secretarias de desenvolvimento regionais não cumpriram a sua função. A população não foi atendida adequadamente. Elas não têm orçamento adequado, elas não têm poder de decisão, por isso que o poder de decisão continua ainda na capital do estado de Santa Catarina. E daí, ela começou com um número significativo de 27, depois no mesmo ano, no mesmo tempo, aprovou mais 2, foi para 29, depois 30 e poucas, 31, 35, 36 secretarias de desenvolvimento regional. E elas foram crescendo sistematicamente, porque cada deputado que chegava aqui gostaria de uma secretaria de desenvolvimento regional mais próximo da sua região. Realmente ficou um cabide de emprego. Vejam bem, na região do Alto Vale do Itajaí, começou com o Rio do Sul, foi para Ibirama, Taió, Ituporanga, todos próximos. Na região do Médio Vale do Itajaí, foi Blumenau, foi Brusque, foi Timbó, Itajaí, e criou um grande cabide de emprego. E foi inúmeros parlamentares dessa casa, inúmeros dirigentes partidários que diziam, elas não funcionam porque é cabide de emprego. Aí veio a proposta do governo transformar as secretarias em agências. O que era interessante na descentralização? Que os municípios mais distantes da capital houvesse um desenvolvimento regional. E não foi isso que aconteceu. As pessoas ainda continuam saindo dos pequenos municípios e morando nos grandes centros. Vejam bem, nós fizemos um amplo estudo para justificar o não funcionamento adequado das secretarias de desenvolvimento regional. Elas custam caro, tem vários cargos comissionados, tem vários cargos em função gratificada e tem vários funcionários do Estado de Santa Catarina concursados que estão à disposição da Secretaria de Desenvolvimento Regional, professores, profissionais da área da saúde que poderiam estar atendendo a nossa comunidade, a nossa população e não atendem. Então elas custam caro para o Estado. E eu vi atentamente a fala de vários parlamentares dizendo da inconstitucionalidade da matéria. Olha, senhores, nós já debatemos tantos projetos nessa casa, tantos projetos inconstitucionais. Um exemplo dele foi o Código Florestal, foi o Código Ambiental, que não era dever desse parlamento e nem do governo do Estado de Santa Catarina debater, e nós debatemos aqui, e nós fizemos o Código Ambiental, e que foi referência, inclusive, para o Congresso Nacional também fazer o Código Florestal. Olha que exemplo que nós demos. O outro foi a diminuição do recesso parlamentar e o fim do pagamento das extraordinárias, que não era matéria debatida aqui, e nós entramos com um projeto e diminuímos o recesso parlamentar e acabamos com as sessões extraordinárias. Esse é mais um tema. Nós temos responsabilidade sobre o orçamento de Santa Catarina. As agências de desenvolvimento regionais é cara para o Estado e não atendem à nossa população. Falo isso, senhor presidente, que depois de muito pensar, de muito estudar essa matéria, nós entramos com esse projeto para extinguir as agências de desenvolvimento regional. Antes, porém, defendendo sempre a descentralização, porque acho que o nosso Estado tem bons exemplos de associações que dão certo e resolvem problemas macro-regionais, que são as 21 associações de municípios no estado de Santa Catarina. Elas estão localizadas em várias regiões do nosso estado, descentralizadas em 21, como eu falei. Elas fazem as discussões regionais de problemas locais na área da mobilidade urbana, do saneamento, dos resíduos sólidos, que são problemas daquela macro-região ou daquela micro-região, e elas têm dado certo. O nosso projeto, então, é isso. Extingue as agências,
é uma economia para o Estado, mas continua a descentralização na área da saúde, a regionalização da área da saúde e na área da educação, e passa a responsabilidade dessas agências para as associações e municípios que vão e já fazem um excelente trabalho fazendo esse debate, deputado Dóia, com a nossa população. Seria mais interessante porque esses grandes projetos certamente seriam debatidos com esses municípios que já se organizaram há mais de 30 anos no estado de Santa Catarina. Sendo uma parte, a deputado Dóia. Obrigado, deputada Ana Paula. Me permite, mas eu preciso aqui fazer um cumprimento da presença e a participação do nosso sempre deputado, prefeito de Criciúma, Clécio Salvaro. És bem-vindo sempre a essa casa, Clécio. Aqui também foi um parlamento onde você, de uma forma, travou alguns discursos acirrados para a Constituição de Santa Catarina. Deputado, obrigado pela parte, mas eu tenho que parabenizá-la. Embora eu tenha outro segmento e um sentido um pouco diferenciado. Entendo que as ADRs hoje não faz mais sentido. Até porque a essência, quando foi realmente elas construídas, era para descentralizar o governo, era para ter recurso na ponta. E hoje meramente está servindo de um protocolo de luxo, fazendo com que os prefeitos, as classes constituídas e também vereadores, enfim, passam por lá protocolo e vêm buscar aqui os seus recursos nas secretarias setoriais, no governo do Estado ou no vice-governador e também, por que não, no parlamento catarinense. Esse é o meu grande objetivo. Mas quero aqui, sei que o tempo está pequeno e quero deixar você terminar o seu raciocínio, mas agradeço a sua parte e com certeza vai trazer um grande debate para o parlamento catarinense. Muito obrigada, deputado Dóia. Pelas manifestações hoje, deputado Dóia, percebemos que esse parlamento é a favor da extinção das agências de desenvolvimento regional. Um grande passo. Acho que a gente pode fazer um amplo debate e ajudar, inclusive, o governador Raimundo Colombo, que sempre foi contra, extinguir de uma vez por todas as agências de desenvolvimento regional. Até porque quando elas foram transformadas de secretaria para as agências, seria uma economia para o Estado. E não foi visto, isso não aconteceu. Porque os gastos com pessoal e outras despesas correntes subiram, inclusive, e foi a mais, 40,6 milhões. As despesas com aluguéis também foi significativo o gasto. Então, nada mais justo que a extinção dessas secretarias. Mais um minuto, deputada. Dessas agências de desenvolvimento regional e dar a responsabilidade que eles já fazem com as associações e municípios que os grandes projetos possam ser debatidos, como já são debatidos nas associações dos municípios que são coordenados aí pela FECAM. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, deputada. Tem meu apoio. Deputado Neudi Sareta, o próximo orador inscrito em explicações pessoais. Vossa Excelência tem um tempo de até 10 minutos para a sua fala. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, queria fazer um registro importante. Participei na manhã de hoje, no oeste do estado, em Chapecó, de um congresso internacional, na abertura de um congresso internacional sobre cooperativismo de crédito solidário. Lá a presença de muitas lideranças da agricultura familiar, especialmente do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e também de alguns países como México, Chile e Argentina, para debatermos e acompanharmos a questão da história, não só da história, mas também das perspectivas e o rumo do cooperativismo solidário em Santa Catarina e no Brasil. Essa experiência cooperativista é uma experiência extremamente positiva, é a solidariedade entre pessoas, entre entidades, e nós somos defensores do sistema cooperativista por esse sentido, principalmente daquele bom cooperativismo, daquele cooperativismo praticado pelas pessoas sérias que querem, inclusive, o fortalecimento das relações solidárias entre pessoas, entre associadas. E eu não poderia deixar aqui, então, de fazer esse destaque desse evento que aconteceu no oeste do estado. Estivemos lá
Ontem, após cumprirmos à tarde uma agenda também por municípios da região, ainda à noite já mantivemos contato com as lideranças e hoje, durante toda a manhã, antes de depois nos deslocarmos no início da tarde para podermos estarmos aqui, participamos ativamente lá, participamos da abertura, acompanhamos. Queria fazer esse grande registro, parabenizar todas as entidades que organizaram o evento, que estão realizando esse grande evento sobre o cooperativismo solidário, as cooperativas de crédito do Sistema Cressol, que estão reunidos em Chapecó, participando desse grande evento. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Leandro de Sareta. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência encerra essa presente sessão, convocando outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.